No final da década de 1930, os recursos alocados para a indústria de defesa cresceram exponencialmente à medida que as tensões aumentavam em toda a Europa. O aumento nos gastos com defesa começou muito antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial, já que os gastos com defesa aumentaram de 1937 até a invasão alemã. Os gastos nominais do orçamento com defesa quase dobraram de 1937 até 1940, aumentando de 17% para 33%. 84 anos depois, a história se repete. No último domingo, 1º de dezembro, o presidente russo Vladimir Putin aprovou oficialmente um orçamento de defesa recorde, reservando 1/3 impressionante dos gastos totais do governo, já que a guerra na Ucrânia drena recursos de ambos os lados por quase 3 anos. O orçamento para 2025, publicado no domingo, aloca cerca de 126 bilhões de dólares, cerca de 13,5 trilhões de rublos para a defesa nacional, o que representa 32,5% dos gastos do governo, ou seja, 1/3 do orçamento para a defesa. O orçamento é cerca de 28 bilhões de dólares maior que o recorde anterior estabelecido neste ano. O novo orçamento trienal prevê uma ligeira redução nos gastos militares para 2026 e 2027. Os legisladores de ambas as casas do parlamento russo aprovaram o orçamento. A guerra da Rússia na Ucrânia é o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Moscou está atualmente fazendo ganhos em pontos chaves ao longo das linhas de frente e lutando uma contra-ofensiva na região de Kursk, o local do único grande sucesso militar de Kiev neste ano. Mas a guerra lenta e desgastante, muitas vezes chamada de guerra de atrito, onde ambos os lados tentam desgastar o outro, esgotou os recursos de ambos os países. A Ucrânia sempre esteve em desvantagem quando se trata de material e mão de obra, embora tenha recebido bilhões de dólares em ajuda de seus aliados ocidentais, incluindo mais de meio milhão em novos equipamentos militares prometidos pela Alemanha na segunda-feira. Ainda não se sabe quanta ajuda continuará vindo dos Estados Unidos quando o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo. Enquanto isso, a Rússia tem mais armas, mais munições e mais pessoal, mas a pressão sobre sua economia e população está aumentando. A Rússia aumentou massivamente seus gastos militares nos últimos 2 anos e sua economia está mostrando sinais de superaquecimento. A inflação está alta e as empresas estão enfrentando escassez de mão de obra. Tentando controlar a situação, o Banco Central russo aumentou as taxas de juros para 21% em outubro, a mais alta em décadas. Enquanto isso, a Ucrânia continua recebendo assistência militar significativa de seus aliados. O chanceler alemão Olaf Scholz, um dos principais apoiadores da Ucrânia, anunciou mais de 650 milhões de euros em equipamentos militares para a Ucrânia nesta segunda-feira, com entrega prevista ainda neste mês. Embora a Rússia tenha muito mais pessoas do que a Ucrânia, ela está sofrendo perdas significativas no campo de batalha e o recrutamento de novas tropas já é um grande problema. Na última vez que os militares russos introduziram uma mobilização parcial, centenas de milhares de homens fugiram do país. A Coreia do Norte enviou recentemente um fluxo de soldados para ajudar a Rússia a lutar na linha de frente, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dizendo em novembro que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos estavam lutando diretamente em Kursk. Algumas das armas da Rússia também são norte-coreanas, respondendo por quase 1/3 dos mísseis balísticos disparados contra a Ucrânia neste ano, de acordo com autoridades de defesa ucranianas. As tropas norte-coreanas podem ajudar os esforços da Rússia por algum tempo, mas as perdas materiais podem ser mais difíceis de compensar. Em setembro de 2024, as receitas de exportação de petróleo russo caíram para 14,7 bilhões de dólares devido aos preços globais mais baixos, em vez de sanções mais fortes, de acordo com relatórios do Russian Oil Tracker de outubro, com relatórios do Instituto KCE. Apesar das sanções intensificadas da coalizão sobre os petroleiros da frota paralela,
a Rússia continua dependendo fortemente dessa frota para exportações de petróleo bruto e a explorar maneiras de contornar as restrições. No entanto, o Ministério da Economia da Rússia revisou para cima suas previsões de 2024 para vendas e exportação de petróleo e gás, principais fontes de receitas orçamentárias, graças a uma perspectiva de preços mais positivas. As expectativas melhoradas para os negócios de petróleo e gás da Rússia ressaltam como o Ocidente tem lutado para infligir danos duradouros à economia russa por meio de sanções sem precedentes, incluindo limites de preços de petróleo e restrições de importação, devido à guerra de Moscou com a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin disse que a economia global fracassaria sem o petróleo e o gás da Rússia. O líder russo disse que Moscou planejava continuar bombeando gás via Ucrânia para a União Europeia, mas que a Rússia não poderia forçar Kiev a manter o acordo de trânsito que expira neste mês de dezembro. A Rússia está participando de esforços liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e seus aliados, para reduzir a produção de petróleo e sustentar o mercado volátil. As tropas russas sofreram recentemente seu pior mês em termos de baixas desde que a guerra do país com a Ucrânia começou há quase 3 anos. Uma média de cerca de 1.500 soldados russos foram mortos ou feridos por dia só em outubro. Foi o que disse o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Tony Radakin. Visite o novo canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que, diferente do área militar, ainda não teve engajamento dos inscritos e a monetização restringidos pelo YouTube. Me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.